Então vamos lá, esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E hoje... Baguncinha. Hoje coisa séria. O programa tá sensacional. A gente começa diretão do nosso maravilhoso índice Bovespa, que surpreendentemente fechou a semana valendo 135.913,25 pontos. Essa é a primeira vez que eu tô gravando. 2,08% de alta. E o ETF é o VP11, que replica o índice fundamentalista IAFDO. Ele subiu 2,14%. Tem algum comentário, Ricardo? Olha, que alta surpreendente. Nossa, muito mais que o Bovespa. Muito mais que Bovespa. É, exato. Primeira vez que eu falo isso hoje. Tá bom? E FIX, 0,30% de queda, então, na semana, com 3.419 pontos. S&P 500, 6.389 pontos, com 1,26% de alta. Nasdaq, 21.450 pontos, 2,24% de alta. Dólar, com 1,91% de queda. Bitcoin, 116 mil dólares aí na semana. 921 também, um pouquinho, quase 117, com 2,37% de alta. Ethereum, 4.031, fechamento, 15,26% de alta. E a gente teve uma semana complicada em Brasília. Manifestações pesadas no Congresso Nacional, teve participação do Flávio Dino, início do tarifaço do Trump, resultados surpreendentes das empresas da Bolsa, mas com os mercados voltando a se recuperar no mundo todo, depois de algumas notícias boas, vindas principalmente da Ásia e dos Estados Unidos. Eu mesmo me reuni com a notícia boa da Ásia hoje, que os japoneses estão vindo comprar carne aqui. Mas a pergunta que eu me faço não é nem a questão do celular tocar. É o Motorola, mano. Por como que você tem um Motorola? Você falou da Ásia, hello, Moto. Cara, eu tô chocado com ele ter um celular do Motorola. Eu tô muito chocado. Eu conversei hoje, a delegação do Japão teve aqui em Goiás também, estão negociando pra comprar insumos, né? Vão aí absorver uma parte do que os americanos não querem comprar. Vamos mandar carne lá pro Japão. E a gente já começa falando da maior baguncinha da semana também, que deu o que falar. Depois do ministro, excelentíssimo senhor ministro, Alexandre de Moraes, dobrou a aposta dele mais uma vez e mandou prender o Bolsonaro em casa, o que gerou uma forte repercussão no Brasil todo. O Xandão ficou chateado, porque o Bolsonaro teve a audácia de atender uma ligação do filho dele durante as manifestações da direita no domingo passado. Da direita não, do Bolsonaro, porque não tinha Tarcísio, não tinha Caiado, não tinha ninguém, não tinha Ratinho Júnior. E ainda atendeu outra chamada de vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que mostrou a multidão pro Bolsonaro. Que multidão? Tinha meia dúzia de gente. Você tá exagerando essa multidão, tá? Quantas pessoas tinha? Segundo a Globo, 37 mil. Coloca entre 20 e 800 mil. Pela margem de erro aqui da UVP, tinha entre 20 e 800 mil pessoas ali. Depende do jornal que você tá lendo. E o ex-presidente agora tá proibido de sair de casa. Lapada, né? A direita saiu em defesa do Bolsonaro. Os deputados em apoio ao Jair Bolsonaro tamparam a boca com esparadrapo. E agora o país tá salvo. Nossa. Graças a Deus, depois dessa manifestação incrível, o Xandão pediu pra sair do STF. Os governadores disseram que a prisão foi absurda e o Tarcísio nomeou, né? Depois de ser chamado ali pelo Silas Malafaia, ele nomeou aí, falou Bolsonaro, só que em defesa. Os deputados e senadores não deixaram os colegas voltar a trabalhar depois do recesso, o Congresso todo ficou fechado, ocuparam as mesas diretoras da Câmara e do Senado, disseram que só iam sair de lá depois que os presidentes das duas casas pautassem os projetos de anistia do pessoal do 8 de janeiro e o impeachment do Xandão. O senador Magno Malta se acorrentou na mesa. O Rogério Marinho falou que o Brasil viu o estado de exceção. E na Câmara, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, disse que o Moraes quer criminalizar a atividade política da oposição e voltou a pedir o impeachment dele. O presidente Hugo Mota ficou pistola. O Davi Alcolumbre também. Eles falaram que foi muito feio o que o pessoal estava fazendo, que eles tinham que parar com isso. Mas o melhor foi o Alcolumbre dizer aí que a ocupação da mesa foi inusitada e arbitrária. Mas ele fez a mesma coisa em 2019. Ele era candidato na época, né, à presidência do Senado contra o excrementíssimo Renan Calheiros. E ele ficou sentado por 7 horas. Criptomoedas e Bitcoin. O senhor tem participação e envolvimento com criptomoedas e Bitcoin? Em algum momento o senhor operou com criptomoeda, com Bitcoin ou com outros? Nem sei o que é isso. Ele tava nessa treta, ele ficou lá sentado por 7 horas na cadeira do presidente para tentar barrar a vitória do concorrente, né? Os deputados estão dando birra. Chegamos num ponto que o Congresso brasileiro tá dando birra. Mas nada supera para mim o cara falando, eu tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os instintos mais primitivos. Essa é a melhor cena do Roberto Jefferson, só perde para ele de pantufa doidão dando tiro na polícia. O fato é que teve muito protesto da esquerda contra a ocupação das mesas diretoras. O líder do PT na Câmara, que é o Lindeberg Farias, disse que os deputados não iam aceitar a chantagem da direita e aconteceu até uma cena no mínimo inusitada, né? Um monte de deputado do PT gritando, queremos trabalhar, queremos trabalhar.
A política brasileira, ela é muito melhor que o circo. O problema é que eles estão roubando o emprego dos palhaços. É isso. Não tem mais circo no Brasil. Você não vê mais. Tinha circo quando eu era criança em tudo quanto é lugar. Tá tão absurdo agora que ninguém quer pagar mais. E outra cena cômica da nossa política aí foi o senador Cid Gomes, aquele que tinha levado um tiro quando subiu numa retroescavadeira e tentou passar por cima de policiais militares no Ceará. Agora, ele disse que não seria má ideia usar outro trator para desobstruir o Senado. Que isso, cara? E nesse peteco todo, o pessoal até conseguiu mais assinaturas para abertura do processo de impeachment do Xandão. Mas não passou disso. O máximo que eles conseguiram foi a notícia de que o ministro poderia tirar a tornozeleira do senador Marcos Duval, que ganhou o presentinho do Alexandre de Moraes assim que ele voltou da Disney na segunda-feira. Ele estava proibido de sair do Brasil porque estava sendo investigado aí por criticar o delegado da Polícia Federal que está na frente dos processos contra o Bolsonaro. E depois disso, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, disse que não tem nenhuma possibilidade do impeachment passar. E a jornalista Basília Rodrigues disse que o STF está pronto para levantar o mercúrio se tiver impeachment de algum ministro. Ou seja, vão desengavetar todos os processos contra deputados e senadores que estão parados. Eu não sei mais quem tá ameaçando quem nesse momento. Porque era o Trump que tava ameaçando o Xandão, que tava ameaçando o Congresso, que tá ameaçando o senador, que os senadores estão ameaçando o Xandão agora, e o Lula. E aí os ministros ameaçam o senador e o deputado. E é o certo. E aí, eu vou te contar agora como é que essa história acabou, mas antes de mais nada, o que você pode fazer? Você que está aí na sua casa agora, no conforto do seu lar, você pode escanear esse QR Code aqui para você se tornar não só um aluno da UVP, mas um membro aqui do nosso ecossistema, para você fazer parte desse lugar maravilhoso. Olha a felicidade dos alunos, você vê eles rindo aqui, tudo aluno novo, que é uma maravilha. Nossos membros estão cada dia crescendo mais. Os membros estão cada vez maiores, então você pode ter o seu cartão, você pode ter o Welf, a gente abre holding para você fora do país, a gente leva seu dinheiro pro Uruguai, agora a gente tá levando, tira seu dinheiro aqui via Chipre também, dependendo se você quiser, né? Te ajuda o quê? Do paraíso fiscal a envio em dólar, né, para empresas a 0,25%. É o ecossistema definitivo para você que quer pagar menos tributos, lucrar mais dinheiro e ficar rico. Dá pra você ter cartão, viver essa experiência. A UVP tá criando um ecossistema gigantesco. Não tem nada do mercado financeiro que eu acho que a gente não faça mais. Agora a gente tá fazendo de tudo. Voltando aqui pra nossa baguncinha, o que aconteceu? No fim das contas, o Hugo Mota falou que os líderes partidários não quiseram pautar o projeto de anistia. E aí ele ameaçou suspender o mandato dos deputados que estavam fazendo feiura. E depois de 2 horas de negociação, com muito tumulto, empurra, finalmente ele sentou na cadeira de presidente e abriu a sessão na quarta-feira à noite. O Senado também foi liberado sem nenhum acordo. O Alcolumbre disse que não vai aceitar intimidações e que derrubar um ministro do STF é muito mais complicado do que parece. Que frase específica, né? E aí, o Magno Malta, que tinha se acorrentado na mesa, ficou mansinho, deu aquele abraço gostoso no Alcolumbre e disse: desculpe, senhor presidente, eu acho que eu exagerei. A palavra senador e se acorrentou na mesa, ela não faz sentido pra mim fora de uma cena de sex shop. E olha que eu tenho... Já o Nicolas Ferreira ficou muito chateado e também ameaçou pedir impeachment do presidente do Senado. Ah, sim, vai dar certo. Ele mesmo vai pautar o impeachment dele. Pode ficar tranquilo, viu? Ele também disse que a prisão do Bolsonaro foi uma cortina de fumaça para esconder a chamada Vaza Toga 2, que mostra possíveis abusos Entre na prisão. aspas. Possíveis abusos na prisão dos bolsonaristas do 8 de janeiro. Foram reveladas supostas trocas de mensagens, mostrando que supostos réus foram condenados de forma supostamente arbitrária, com base em postagens nas redes sociais. É claro que isso não aconteceu. O governo americano também reagiu à prisão domiciliar do Bolsonaro, falou de novo em censura e perseguição e que os outros ministros estão avisados de que também vão ser responsabilizados se apoiarem ou facilitarem as ações do Alexandre de Moraes. E é claro que tudo isso tem muito a ver com o tarifaço de 50% das exportações brasileiras que começou a valer nessa quarta-feira. Salva de palmas, gente. Isso não fez muito preço na bolsa porque todo mundo já esperava que não fosse ter acordo. Por que você aplaudiu isso? Maravilha, né não? Não. Brasil de vento em popa. Tarifa pra todo lado. Eu achei que era uma coisa muito negativa pro Brasil. Negativo como, rapaz? O Lula já falou, não vai se humilhar por isso. O governo Lula tá falando que não vê espaço para negociação direta com o Trump. E ele tá até prevendo novas sanções dos Estados Unidos, porque ele acha que é uma ilusão achar que o Trump vai ceder. Salva de palmas também pro Lula. Aí sim, agora merece. Eu fico feliz que eu tô fazendo a mesma coisa com o Lula para resolver esse problema. Nada. O Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio, OMC, que também... O Haddad disse que a gente precisa achar novos mercados, principalmente para a carne e para o café, e o governo disse que até terça vai soltar um plano de contingência para tentar escoar a produção e tentar salvar as empresas afetadas pelo tarifaço. E aqui a gente não está falando necessariamente das grandes empresas da Bolsa, mas também de umas 4 mil pequenas e médias empresas que exportam frutas, calçados, tecidos, frutos do mar. Então é muita gente que corre um risco real de perder faturamento e ser obrigado a fazer demissões em massa
inclusive aqui em Goiás, né? A gente estava numa discussão hoje lá no CTA, várias empresas falando, né, que com uma baixa exportação da carne ali, muito provavelmente vão ter que realizar demissões. O problema é que, ao mesmo tempo, estamos falando de negociar com os Estados Unidos, o Lula está se aproximando mais da China e do BRICS. Ele teve uma conversa com o premier da Índia para falar sobre as tarifas, e aqui no Brasil ele falou de novo que vai defender a desdolarização da economia, porque não precisa, abre aspas, ficar subordinado ao dólar, fecha aspas. O Lula também falou que vai ficar cada vez mais esquerdista e socialista. O que é isso? E esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. E tudo isso no momento que os Estados Unidos estão partindo para cima de quem apoia os opositores. Inclusive, o Trump acabou de impor mais 25% de tarifa na Índia porque eles compraram petróleo da Rússia, que também faz parte do BRICS. Adivinha quem mais compra coisa da Rússia? Dá um nome de um país, começa com B de BRICS. Esse trem vai dar uma merda. Já sei. Alemanha. E é bom lembrar que nessa semana os Estados Unidos dobraram a recompensa pela prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, passando para 50 milhões de dólares, 270 milhões de reais. E nessa baguncinha toda, o Lula tava pegando um cineminha em casa, o pessoal foi lá no Palácio mostrar o filme O Agente Secreto, que fala da ditadura, e depois o diretor e o ator Wagner Moura tiraram a foto de mãos dadas com o Lula e com a Janja. Abraço aí pro Wagner Moura. Capitão Nascimento, hein? Quem diria? O Wagner Moura é um dos meus esquerdistas favoritos. Ele atuou bem em Narcos. A parte boa é que mesmo com tanta notícia exótica vindo lá de Brasília, a Bolsa fechou a semana no azul, ajudada pelo enfraquecimento do dólar no mercado internacional e pelos bons resultados trimestrais das empresas no Brasil e nos Estados Unidos. A gente está com expectativa melhor para os juros. Saiu até a ata de reunião do Copom da semana passada, que tinha mantido a Selic em 15% ao ano. E embora os diretores do Banco Central acreditem que o tarifaço vai gerar impactos relevantes em alguns setores, que o efeito disso no agregado ainda é incerto e que o cenário pede uma visão ainda contracionista para os juros num período maior, o mercado está acreditando que o ciclo de alta já acabou e que no ano que vem a gente pode começar a ver a Selic baixar. O Esteves, por exemplo, né, o banqueiro aí, dono do BTG Pactual, ele estava numa tranquilidade danada no evento. Falou que vai começar o corte de juros, tá uma tranquilidade. Agora, também o dia que banqueiro ficar pessimista no Brasil, a gente tem que... Eu nunca vi o Esteves falar que alguma notícia é ruim. Ele sempre fala assim, olha, veja bem, né, o Brasil tá indo ótimo, o agro, a safra tá boa. Aí Sabe o homem. O problema é que hoje a economia está muito aquecida ainda, né? Com a inflação muito acima da meta, o Brasil gerando mais empregos formais, o que o Ricardo fica sempre triste, porque causa inflação, e até a produção e venda de veículos crescendo forte no último mês, o que também pressiona a inflação. E na balança comercial, que tá todo mundo olhando porque mostra o saldo das nossas exportações, menos importações, e que tem tudo a ver com tarifaço, a gente já teve o pior mês de julho nos últimos 3 anos, com superávit de 7 bilhões de dólares. Lembrando que a gente também tem outros problemas importantes para resolver, o Congresso ainda precisa decidir várias pautas que mexem no orçamento e na arrecadação. O governo não está a fim de cortar gastos para reequilibrar as contas públicas. O STF acabou de aprovar um orçamento impressionante de incríveis R$1 bilhão para 2026, com aumento de gastos com segurança que passou de 40 milhões em 2020 para 72 milhões nessa nova proposta, que ainda precisa ser aprovada no Congresso, mas de fato está precisando. Depois da confusão que eles arrumou aqui, eu botaria 100. Estica mais 100. R$1 bilhão para um ano de funcionamento do STF? Ué, quanto, cara, no momento atual, gente que tá querendo a cabeça do Xandão não tá pouco não, cara. É bom ele tá rezando bem. Pois eu quero a cabeça de quem quer a cabeça do Xandão. Eu quero os cabelos do Xandão. Como é que será que era o cabelo do Alexandre? Alexandre de... Pô, era bom. Era bom, você acredita? Ele parece o Eric, nosso... Parece mesmo. E o Eric tá calvando igual ele, inclusive. Olhando lá para fora, as bolsas também subiram com o dólar mais fraco e a recuperação das gigantes de tecnologia Big Techs no mercado americano e o bom desempenho geral das empresas no segundo trimestre. Os analistas estão projetando aí um corte no juros já em setembro, o que é literalmente bom para todo mundo, né? E pelo menos por enquanto o impacto das tarifas ainda não foi muito sentido na inflação. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, assumiu que os Estados Unidos estão usando as tarifas como instrumento de política externa e várias negociações estão avançando com outros países. Apesar da tarifa adicional de 25% para a Índia, o governo disse que pode estender o prazo de 12 de agosto para negociar com a China, e o Japão conseguiu um compromisso do Trump de mudar um decreto e corrigir a sobreposição de tarifas que tinham sido aplicadas antes. E isso ajudou a Nikkei aí a bater a máxima histórica. O último tarifaço anunciado pelo Trump começou a valer na quinta-feira, e as taxas chegam até 41%, com a média de 15,8%, e pegando dezenas de países, incluindo a União Europeia, a Suíça e a Coreia do Sul. Inclusive, o Trump disse que vai meter 100% de tarifa nos semicondutores, mas que vai isentar as empresas que investirem nos Estados Unidos. A Apple, inclusive, vai se mexer, né? A Apple decidiu anunciar um investimento aí de 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos para reduzir a dependência da China e tentar manter as vendas dos iPhones. Aí. Vai ficar caro o iPhone, hein? Esse trem não vai ser bom, não. Já tá ruim. Vai ficar caro e ruim agora. Mas pode piorar. E se você quiser aprender a investir, vai escapar de um
Toto. O que eu te recomendo? Acesse aí auvp.com.br, clique no botão Faça Funcionário de Perfil, já vai ter live lá, tudo certinho, a gente já vai te ajudar a fugir desses problemas, independente do que eles façam, a gente é mais rápido, vou dizer isso pra vocês já. Já teve live hoje, todos os consultores aqui já estão sabendo o que fazer, todo o pessoal que vai dar aula pra vocês segunda-feira já tá sabendo o que fazer, não nos pegaram, tá? Entra aí, auvp.com.br, preenche o questionário, porque eles estão tentando nos pegar de calça curta, mas não estão conseguindo, os clientes da AUVP continuam muito bem atendidos. Preenche o questionário que eu vou te ensinar a investir no Brasil e principalmente fora dele, viu, Xandão? Principalmente fora dele, porque não tá dando pra mim, meu amor. Então pode preencher o questionário que eu te ajudo a fugir desses problemas. E agora a gente vem aqui pras rapidinhas, né? Notícias rápidas e relevantes. O que é o rapidinha, Caso? Hoje eu vou terceirizar minha rapidinha para o Luiz. Bom, segundo meu amigo chatinho aqui, uma rapidinha é o equivalente sexual a esquentar miojo. Rápido, prático e às vezes satisfatório. Eu discordo. O miojo é sempre satisfatório. Um miojo nunca decepciona. Já uma rapidinha. Você coloca creme de leite no miojo? Não. Nossa, fica bom. Como é que é? Creme de leite no miojo. Cara, miojo já é só gordura, você vai pôr mais gordura. Agora o miojinho com caldo de feijão. Eu gosto de miojo normal mesmo, com temperinho lá. E aí, às vezes, você põe, sei lá, um pedacinho de tomate no miojo de tomate. A Petrobras divulgou um bom resultado no segundo trimestre de 2025, com lucro de 26,6 bilhões, mas a distribuição de apenas 8,6 bilhões em dividendos para o mercado. E as ações mergulharam mais de 6% depois do balanço. Foi um mergulho mesmo, né? Profundo. R$ 30,53 aí, com 4,62% de queda, né? Vai dar 2% de dividend yield. 67 centavos por ação. Baratinho. O Banco Itaú soltou mais um resultado sólido no trimestre, com um lucro de 11,5 bilhões de reais, alta de 14% na base anual. O retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, subiu quase um ponto percentual, passou dos 23% e ficou bem acima dos concorrentes Bradesco, com 14,6% e Santander, com 16%, né? Nossa, cara. 4,93% de alta e Itaú Unibanco a R$ 37,03. As ações da Eletrobras subiram 9% depois da divulgação do resultado do segundo trimestre. A empresa teve um aumento considerável de receita no segmento de geração de energia devido às mudanças bem-sucedidas no braço de comercialização e anunciou um dividendo parrudo de 4 bilhões de reais. Com 15,67% de valorização aí, a Eletrobras a R$ 47,60. A gente tá vendendo energia também. Se você cadastrar a sua conta de energia lá no nosso aplicativo, a gente consegue oferecer um desconto na conta de energia para a empresa. Na volta do recesso parlamentar, o Senado aprovou a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos, R$ 3.036. Bom, hein? Já a proposta de isenção de até 5 mil, que é a principal aposta do governo para aumentar a popularidade do Lula, ainda não foi votada pela Câmara dos Deputados. Já tá fazendo coisas boas aí para melhorar a popularidade. Baixando o preço da carteira de motorista, coloca pra gente não ter que renovar documento 30 anos, melhora a popularidade imediata. Se você não tiver que renovar a carteira 30 anos, cara, a popularidade do governo sobe instantâneo. Bolsonaro, metade da popularidade dele foi a carteira de motorista, que é com 10 anos. Até que eu odeio o Bolsonaro e falo, porra, Essa foi boa. O que mais que baixa a popularidade? Tira o imposto da cerveja. A geração Z não bebe cerveja. Aí você pode tirar o imposto do... Pode tirar do energético de melancia. Tira do energético de melancia. E da picanha, uma cervejinha. A geração Z não gosta muito de picanha, não. Ele só come frango. Então a geração é a geração do peito de frango. O povo só gosta de comer peito de frango. Peito de frango e eles fazem exercício. Baixa o imposto da academia. Blue Fit para todos, programa. E pra fechar o programa, a gente traz uma notícia relevante, mas ruim. Notícia péssima. O Arlindo Cruz morreu aos 66 anos. Viveu bem também. Não vamos aqui ficar triste pelo Arlindo Cruz, porque uma vida, né? E pra não dizer que não falamos de notícias importantes, o Tribunal de Portugal vetou o pacote anti-imigração que afetava brasileiros. Então a gente vai poder continuar indo pra Portugal. Nossa. Perdão, Guiana Brasileira. Faixa de gases. Bom, então esse é o programa, acabou, que senão a gente vai ficar conversando groselha aqui. Estamos aqui na Casa UVP, você que mora ou reside na cidade de São Paulo, fica aqui. Você pode vir aqui na Casa UVP, vou deixar o endereço aqui. A qualquer momento, eu estou sempre aqui. E a gente tem aqui nossa querida audiência, eles pagaram apenas R$2.000 para participar da gravação do programa. 2.000? Foi tudo isso? É 2.000 para assistir aqui ao vivo. Não, tudo isso não, apenas isso, para estar na minha ilustre presença.